Olá. Olá, boa tarde. Bom, pessoal, vamos dar início aqui então à sessão. O objetivo é que os representantes da Finanças Tech, que é aqui a fornecedora do Mock Insurance para o Open Insurance, façam ali uma apresentação e mostrem a navegação pela ferramenta. A ideia é que todos os participantes, na hora de fazer seus testes funcionais e tal, utilizem, a tendência é que isso facilite bastante ali na hora de confirmar esses testes. Então, Daniel, acho que não sei se vai ser você, se vai ser alguém da sua equipe, mas pode ficar à Oh, vontade, pode dar início, por favor. tá bom, obrigado, Pedro. Serei eu mesmo. Tudo bem, pessoal? Prazerzaço estar aqui com vocês hoje. Bacana ver a sala cheia. Nós marcamos 2 horas de apresentação, tá? De workshop, porque basicamente acho que a gente não deve gastar tudo isso, não. A gente deve gastar entre 1 hora e meia para falar tudo que a gente tem para falar, vários tópicozinhos, tá? A ferramenta não é complexa, pelo contrário, ela foi feita para ser simples, mas tem bastante funcionalidade que a gente tem que passar por ela ainda para vocês irem se habituando, tá? A ideia é deixar mais uns 30 minutos, talvez até um pouco mais que isso, para dúvidas, perguntas que vocês venham a ter depois. Tá? E é claro, mesmo que a gente não consiga responder todas, ou se vocês tenham alguma dúvida depois do workshop, a gente acaba endereçando e respondendo a parte. Tá bom? Vou compartilhar aqui alguns slides só para me guiar. Mas uma vez que isso aqui é um workshop, é para ser algo mais informal, tá, pessoal? Vou passar, vou mostrar para vocês, não é aquela apresentação carregada só com slide. Deixa eu ver. Bem, quando vocês conseguirem ver minha tela, eu vou pedir para alguém confirmar, por favor. Já estamos vendo aqui. Perfeito, gente. Então, basicamente, essa vai ser a agenda, tá? Que a gente vai falar um pouquinho, que eu vou falar e apresentar para vocês. Vou navegar bastante pela ferramenta, vou explicar um pouquinho dos conceitos também, que acho que é importante, porque eu não sei se todo mundo, apesar de ser uma ferramenta que veio para simplificar, não sei se todo mundo aqui tem a mesma base em cima de alguns termos que a gente acaba utilizando no Open Insurance, tá? Principalmente a parte técnica, que acaba sendo muito utilizada pelo pessoal, os times de desenvolvimento de cada uma das plataformas, tá? E o Mock Insurance em si, o que ele é, né? Ele é uma ferramenta que nós utilizamos, qualquer participante do ecossistema do Open Insurance consegue utilizar para validar ou testar suas plataformas de Open Insurance, tá bom? Ela tem tanto fluxo de recepção quanto transmissão, inclusive eu vou passar um pouquinho para vocês o que é esse fluxo daqui a pouquinho. Questão de acessos, nós temos essa ferramenta já disponível, para vocês em 2 endereços distintos, sendo eles o mockinopinbrasil.com.br, que é o endereço oficial, tá, para vocês acessarem. Podem acessar somente desse endereço aqui. O segundo, que é o dev-mockinopinbrasil.com.br, acaba sendo uma versão de desenvolvimento que ele é menos estável do que o Mockin, que é o primeiro endereço, justamente porque é onde a gente acaba testando, colocando algumas evoluções e validando antes de jogar para o ambiente de produção, tá bom? Mas é muito importante que vocês saibam também que tanto no ambiente quanto o outro, eles apontam para o diretório de sandbox do Open Insurance e ambos têm authorization servers, software statements individuais que podem ser utilizados para testar de maneira diferente as suas plataformas, tá? Tanto que eu vou até mostrar num demo um pouco mais tarde, que eu consigo apontar como utilizar a produção como receptor e o ambiente de dev como transmissor, por exemplo, mas eu consigo também utilizar o mesmo ambiente como receptor e transmissor, tá? Eu já vou abrindo aqui o site.
Essa aqui é a tela principal, tá? É a landing page do Mock Insurance, tá? O Mockin. Quando vocês entram nela, basicamente é uma página que informa quais são os tipos de dados disponíveis no Mock Insurance, o que é a ferramenta, tá? É uma ferramenta voltada, como eu falei para vocês, para os times de desenvolvimento conseguirem validar e testar de maneira eficaz as suas plataformas, as suas etapas, as suas jornadas, tanto de recepção e transmissão. Hoje, apenas fase 2, tá? Com apenas algumas APIs da fase 2. Na verdade, a gente deve liberar outras APIs conforme for rodando o calendário do Open Insurance, ou seja, nós estamos bem ligados, bem atrelados aos lançamentos, às datas de lançamento de cada uma das etapas, de cada uma das fases do Open Insurance, tá bom? Aqui tem algumas funcionalidades que estão disponíveis, como gestão de consentimentos, ou seja, todos os consentimentos criados com essa ferramenta, vocês vão conseguir analisar, vocês vão conseguir investigar se está tudo certo, quais foram as permissões concedidas, quando que esse consentimento foi criado, para qual cliente, né, foi criado. Realizar troubleshooting de chamadas, algumas questões mais técnicas, né? Depois eu passo para vocês também isso em detalhe quando eu entrar na ferramenta. E uma parte de documentação técnica, que acaba sendo um portal de suporte, de auxílio para os desenvolvedores, tá bom? Basicamente aqui tem também uma breve explicação de cada uma das funcionalidades. Então, o que vocês vão encontrar, como criar mocks personalizados, que também é uma das funcionalidades aqui do Mock Insurance. Como que vocês conseguem visualizar os detalhes do consentimento, utilizar um pouquinho esta página também, monitoramento das chamadas técnicas, que são chamadas RESTful, para as APIs do Mock Insurance. E até também um pouco mais baixo nível, né? A questão de como um time de desenvolvimento consegue testar as APIs, o seu back-end, a sua plataforma, se ele não quiser utilizar o fluxo visual, se o fluxo visual ainda não estiver disponível na plataforma do participante, ele consegue utilizar apenas as APIs do Mock Insurance para começar a validar todos os testes, todas as etapas de geração de consentimento na sua plataforma, tá bom? E também o consumo das APIs de fase 2 e futuramente de fase 3, tá? Isso aqui eu também vou dar uma passada para vocês depois, fazer esse fluxo na minha máquina, que acho que é importante, até mostrando, utilizando algumas coisas aqui, esse passo a passo desse guia, para os times de desenvolvimento das plataformas de cada um dos participantes conseguir olhar, utilizar, fazer os testes necessários para conseguir finalizar e validar o desenvolvimento das suas respectivas plataformas, tá? E é claro que também tem um link para o site do desenvolvedor do Open Insurance, tá aqui contendo todas as APIs, todo é o guia oficial aqui, um swaggerzinho contendo todas as descrições de APIs do Open Insurance, quais que são as permissões disponíveis na hora de eu criar um consentimento, tá bom? Isso daqui tudo eu vou passar ponto a ponto com vocês. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para a minha apresentação, só para me guiar por aqui. Aqui, pessoal, o fluxo de recepção, tá? Do que nós encontramos no próprio guia de experiência. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, falar demais, tem que ficar molhando a língua toda hora. E eu vou basicamente passar por esse fluxo só para explicar para vocês o que é esse fluxo de gestão de consentimentos, o que é as etapas, né, o aplicativo da receptora e a transmissora de dados, tá? Que acho que é importante aqui também todo mundo ter esse conceito muito bem formado. É claro que todo mundo está falando aqui entre vocês, a maioria do pessoal fala nisso todo dia, já está muito acostumado, já está muito mais avançada, mas é mais para equalizar o conhecimento aqui para a gente partir para as próximas etapas e partir
para navegação na plataforma em si, tá? Então, basicamente, o que é um fluxo de recepção e transmissão? Não precisam ligar muito para essas telinhas pequenininhas aqui, que não dá para ver muita coisa, tá? Por conta da resolução da imagem, mas até porque depois a gente vai passar tela a tela pela jornada do Mock Insurance e vocês vão conseguir ver muito melhor do que está aqui, tá? Uma resolução já de o que tem em cada uma das telas, tá? Então, basicamente, né, as etapas, a receptora, né? O que é a receptora? A receptora, na verdade, é o aplicativo, né? Aquele participante, onde o cliente loga no aplicativo, no portal web, e ele, a instituição que acaba requisitando para outra instituição o acesso aos dados de um cliente específico, desse cliente que está logado, tá? Então, isso nós chamamos de iniciador, nós chamamos também de receptora. Tá? A transmissora, por outro lado, é aquele participante de onde o cliente, né, ele é direcionado da receptora para a transmissora e ele simplesmente aprova, faz o login nessa instituição transmissora, verifica os dados do consentimento, todas as permissões, os dados que ele vai compartilhar, aprova ou nega o consentimento para a troca dessas informações com a receptora, tá? Em seguida, ele volta para a receptora, ou seja, basicamente são duas jornadas distintas em dois aplicativos, né? O ideal seria falar em dois participantes distintos, tá? Onde o cliente final, ele inicia o processo na receptora para gerar esse consentimento, redirecionado, né, para o aplicativo da transmissora, onde ele se autentica também, não há, veja, a troca de credenciais, o cliente não precisa adicionar um usuário e senha num aplicativo que não seja do participante onde ele tem o produto, tá? Depois de aprovar ou declinar esse consentimento na transmissora, ele é enviado de volta para o aplicativo da receptora, tá? Então, isso aqui é muito importante, pessoal, para quando estiver desenvolvendo, o time que estiver desenvolvendo a plataforma, conhecer muito bem quais que são as etapas, quando que tem os redirecionamentos de receptora para transmissora, de transmissora para receptora, tá? Mas enfim, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem algum comentário, pessoal, fiquem à vontade para me interromper. Como eu falei para vocês no começo, aqui pode ser muito mais em formato de bate-papo do que uma apresentação. Tá bom? Deixa eu voltar aqui. Tá. Falando um pouquinho agora, pessoal, já falei o que é um mocking. Como requisitar o onboarding. Para vocês requisitar o onboarding, vocês abrem um ticket lá no Service Desk do time do N2, do Open Brasil, tá bom? Inclusive, como que vocês encontram também esse link? Esse link se encontra aqui também no próprio site do Mocking. Tá? Ele está aqui na landing page, no final da landing page. Vocês logam com seus respectivos usuários, suas respectivas credenciais e abrem um ticket numa fila geral, tá bom? Pedindo requisição de criação de uma conta para vocês conseguirem acessar o Mock Insurance. E o que é importantíssimo para vocês criar essa conta, tá? Então, se vocês já pedirem nesse formatinho para o pessoal do N2, vai facilitar a vida do pessoal e eles não vão precisar ficar perguntando para vocês todas as informações necessárias, tá? Então, eu vou até criar aqui de maneira dinâmica. Basicamente, depois eu vou prover para vocês esse material, tá? Para todo mundo ter uma cópia. Os dados para onboarding.
que é onboarding? Como que eu ganho uma conta, como que eu consigo acessar o Mock Insurance, né? Então, basicamente, o que vocês precisam passar, tá? Geralmente, um usuário, né? O nome do usuário que vocês terão essa conta, que é geralmente o e-mail de vocês. A senha não precisa passar, porque a senha é criada uma senha temporária quando é enviado para vocês, e vocês no primeiro acesso ao Mock Insurance, é requisitado que vocês troquem essa senha, tá? Mas algumas outras informações, um CPF utilizado para os testes, tá? Pode ser um CPF fake, não precisa ser um CPF real, porém é importante que este CPF ele seja um CPF que vocês contenham na base, seja na transmissora ou na receptora que vocês estão testando o sistema. Por quê? Ele vai ser o CPF utilizado para criar o consentimento. Então, aquilo que eu estava falando para vocês, quando a receptora ela cria o consentimento, depois eu vou passar a jornada para vocês como que isso daí acontece, é enviado e é obrigatório ser enviado um CPF, tá? Que vai ser atrelado a esse consentimento. Por isso que vocês precisam colocar um CPF, passar um CPF na criação deste usuário para o time do N2, tá? E é claro, geralmente contém no e-mail, mas caso não tenha no e-mail, qual é o participante que vocês representam. Outros pontos importantes, tá? Para os times de desenvolvimento que estão testando também mais de um authorization server. Às vezes o participante ele tem ali vários authorization servers, vários software statements que eles querem validar parâmetros distintos. Então isso daí também tem que ser passado, tá? Porque o time do N2 precisa saber para criar os parâmetros da organização a que será atrelado aquele usuário, tá? Então, por exemplo, Authorization Server ID. Caso vocês não saibam também, depois o próprio time do N2, a gente consegue também auxiliar vocês a conseguirem qual que é o Authorization Server, o que é o Software Statement, como é que consegue isso daí, onde que está a API disponível, onde essas informações podem ser adquiridas, tá? Então, tudo isso daqui a gente consegue passar depois para vocês. Na verdade, vou até mostrar aqui para vocês, porque é uma API já do Opin Brasil, tá? Está disponível para vocês, e é aqui uma API onde vocês conseguem encontrar dados de todos os participantes, qual que é o ID da organização daquele participante, o Authorization Server ID, que pode conter mais que um, tá bom? Isso daqui eu vou colocar também na parte do documento aqui, para depois vocês conseguirem ter acesso a essas informações, tá? E uma nota importante, estou passando aqui do ambiente de sandbox. Por quê? Porque é onde o Mockin ele funciona, tá? Ele funciona apenas no ambiente de sandbox, tanto que se vocês forem procurar no diretório de participantes de produção do Open Insurance, o Mockin não vai estar lá, tá bom? Muito bem, agora vou passar para vocês navegar um pouquinho entre as chamadas do Mock Insurance. Tá? Tem duas páginas abertas aqui, mesma coisa. Eu vou fazer o login aqui no sistema, que é a página de login do Mockin. Esta é a página inicial. Quando vocês ganharem acesso, vocês vão entrar diretamente nelas, tá? Essa página é o dashboard do participante, onde eu consigo ver alguns dados referentes às transações feitas por aquele participante, tá? Sejam as requisições realizadas por API diretamente ou as requisições feitas através do fluxo visual, tanto de recepção quanto de transmissão. E aqui nós teremos todas as informações referentes a um filtro por tempo, né? A gente consegue tanto criar filtros, filtrar por tempo de maneira relativa ou absoluta.
que eu vou até mostrar para vocês aqui um dia. Temos o total de requisições realizadas durante aquele dia, tanto que foi com sucesso, quanto também as requisições com erro, tá? Aquelas que tiveram algum problema. As requisições realizadas por minuto, isso aqui é uma média realizada nesse tempo calculado. A latência média, ou seja, o tempo médio das transações, isso acaba sendo algumas métricas mais técnicas, mas é importante vocês saberem que vocês conseguem encontrar isso aqui também, tá? Até para medir o quanto tem demorado algumas requisições para as APIs de vocês, tá bom? A partir de uma transmissora ou uma receptora, que é o Mock-in. Aqui também o total de consumidores, isso aqui a gente acabou dentro da nossa plataforma, mas basicamente de todos os outros participantes, quantos já validaram, já testaram a organização de vocês aqui dentro do Mock Insurance, tá? Ou seja, a conta que vocês têm acesso. A parte de monitoramento, essa aqui é aquela parte técnica que eu mostrei para vocês no manual que nós temos de guia de experiência do desenvolvedor. Também possui os mesmos sets de filtros, tanto o filtro de tempo relativo quanto absoluto, mas eu também consigo filtrar por alguns outros dados, por exemplo, qual API, e essas aqui são as chamadas RESTful técnicas mesmo, que uma plataforma faz para a Mock Insurance ou vice-versa. E aqui eu consigo saber qual API que está sendo utilizada do Mock Insurance em uma chamada específica, né? Qual que é a resposta, o status code. Aqui a gente tem todos os status code, tá bom? Que a gente recebeu em algum momento. Isso tudo para filtrar. E é claro, quando nós clicamos em uma destas linhas aqui, a gente consegue ver os detalhes daquela chamada técnica, tá? E o que são os detalhes daquela chamada técnica? São os detalhes da chamada RESTful para as APIs do Mock-in. Então eu consigo ver aqui todos os parâmetros de header, todos os parâmetros aqui, e ele funciona fechando mútuo TLS, né? Ou seja, qual que é o certificado que chegou, até para vocês conseguirem validar isso daqui. E, enfim, só isso, eu acho que vale um parênteses, que o Mock-in ele funciona baseado em todas as funcionalidades necessárias para o Open Insurance, tá? Desde a parte de DCR, DCM, Discovery pelo diretório de Sandbox, tá? Fazendo o registro num participante, quando ele quer criar um consentimento específico com aquele participante, até as etapas de fechar um canal seguro de mútuo TLS na hora de prover diferentes informações aí, trocar diferentes informações de fase 2 ou até futuramente fase 3 com os participantes que utilizam essa plataforma como validação, tá? Então vocês conseguem testar todas estas etapas, né? Então, aqui, por que temos o certificado aqui do mútuo TLS? Para a gente saber o que está chegando aqui, se tem algum erro, se estou recebendo algum erro referente ao mútuo TLS, se não é alguma coisa no certificado que eu estou mandando errado. Às vezes tem até uma quebra de linha, alguma coisa assim, que é importante a gente ter essa visão, tá? Então, essa parte de monitoramento, assim como todo o Mock Insurance, a gente tentou prover o máximo de funcionalidade, o máximo de requisitos aí para facilitar a vida de quem está desenvolvendo, de quem está deixando pronta a plataforma, tanto o fluxo de recepção como transmissão, tá? Temos o Client ID que está acessando, fazendo aquela chamada, ou seja, todos os headers. Temos alguns traces, tá ligado, para a gente saber exatamente se deu algum erro, a gente sabe exatamente qual que foi a etapa que aconteceu aquele erro, tá? O que chegou nos back-ends, o que o back-end está retornando, né, de resposta para aquela plataforma do participante. Enfim, todos os parâmetros que são utilizados, o que está ligado, o que não está. Tá? Tem tudo aqui para realizar um troubleshooting mais técnico, mais nível técnico de chamada a respeito das validações. Consentimentos. Tá? Partindo aqui agora para a página de consentimentos,
nós temos a lista dos consentimentos, tanto transmitidos quanto recebidos, ou seja, quando eu sou uma Mock Insurance, ele está sendo usado como receptora ou como transmissora, tá? Eu consigo validar e ver os detalhes dos consentimentos que foram criados tanto em uma jornada quanto em outra, tá? Tenho aqui também as informações referentes aos filtros, tá? Tanto de hora, dia e hora, quando que esse consentimento foi criado. E é claro, além do status, de ter uma visão geral aqui, eu consigo ver os detalhes do consentimento que foi criado. Tá bom? Quando que ele foi criado, a última atualização desse consentimento, a data de expiração que vocês escolhem na jornada de criação do consentimento, ainda na receptora, tá? Eu já vou mostrar isso aqui para vocês. E as permissões envolvidas naquele consentimento, ou seja, eu crio um consentimento para o cliente prover as informações que são atreladas a um escopo específico de dados. No caso aqui, os escopos que o cliente deu permissão para a troca de dados foi os recursos, né? Isso aqui, os recursos acabam sendo necessários em todos os consentimentos, qualquer consentimento. Mas aqui eu tenho informações de dados pessoais, informações de dados pessoais e também patrimonial, tá? Então eu sei para que foi criado aquele consentimento e quando que ele foi criado. Eu consigo também revogar consentimento por aqui, tá? Ou seja, eu consigo revogar o consentimento pela interface administrativa, tá? É claro que na hora de criação do consentimento eu também consigo ou aprová-lo ou revogá-lo, tá? Então nós temos essas duas opções já na transmissora do Mock Insurance. E partindo aqui para uma outra etapa, a etapa de mocks, que basicamente o que é isso? São os mocks personalizados que eu consigo criar, que vocês vão ter acesso para criar a partir do Mock Insurance, tá? Ou seja, a seguradora modelo, o qual vocês estão realizando os testes pelo Mock Insurance, ela tem os mesmos formatos, os mesmos dados, exatamente a mesma informação que você pode encontrar aqui nas APIs do site do desenvolvedor do Open Insurance, tá bom? Inclusive os exemplos aqui acabam sendo os mesmos, tá? Vocês vão ver que ao utilizar as APIs do Mock Insurance, como todo mock, vocês vão receber estes mocks que estão aqui. Mas para testar alguns casos mais específicos em termos de resposta, que provavelmente vocês vão precisar para validar algumas informações na plataforma de vocês, a gente disponibilizou aqui uma ferramenta onde vocês conseguem cadastrar um novo mock, ou seja, quando a sua plataforma utilizar, pingar essa API de fase 2 e no futuro fase 3, para coletar dados dessa API, você coloca a API, o path, né, o método que você vai utilizar, que você quer criar esse mock, você pode ligar ou desligar esse mock até para conseguir testar de maneira mais dinâmica a plataforma de vocês e criar a resposta mocada aqui, contendo, sei lá, alguns exemplos aqui para esse caso específico de identificação de pessoa natural. Aqui tem apenas um documento que é CNH, mas se eu quiser eu posso colocar vários documentos, eu posso colocar nenhum documento, não sei, para testar algum caso totalmente mais extremo, né, para conseguir testar minha plataforma para todos essas variantes, esses cenários, para tornar ela sempre mais resiliente. Aí eu posso criar mais endereços de contato, formas de contato aqui, endereços de e-mail. Posso criar um e-mail com, sei lá, 257 caracteres para testar a plataforma. Sei, vocês têm todas essas opções aqui. Pode falar alguém? Alguém abriu o áudio? Não? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Só para ter certeza aqui também que... Te ouvimos sim, Daniel. Sim, você, Daniel. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Boa, ótimo. Porque senão, às vezes eu estou falando aqui e falei, nossa, estou falando há 20 minutos. E aqui eu vou até mudar no próprio
no própria resposta para essa API aqui, nós temos uma organização A. Eu vou mudar, eu estava já esse mock apontando para a organização B, eu vou mudar para a organização C para ficar mais explícito aqui para vocês. Tá bom? Salvo. E eu só vou receber esse teste, só vou ver essa etapa do mock quando eu for utilizar, criar o meu consentimento e utilizar daquele consentimento para acessar uma dessas APIs, tá? Então aqui, uma das etapas aqui que é o principal do mocking, que é a etapa de fluxo de recepção, tá? E a gente tem de maneira separada, apesar de estar na mesma solução, nós temos a jornada de recepção e de transmissão apartadas, tá? Por que isso? Porque a etapa o fluxo de recepção é um fluxo que os clientes, ou vocês como seguradores, os participantes, vão ter nos seus respectivos apps, que o usuário costuma acessar para compartilhar os dados dele de Open Insurance, né? Então, por isso que nós temos isso aqui disponível pela plataforma. E o de transmissão, vocês vão conseguir utilizar na etapa de seleção da transmissora, tá? Porque apesar dele não estar aqui, ele realmente não está aqui, porque justamente ele vai conseguir ser utilizado só quando vocês tentarem criar um consentimento apontando para ele, tá? Então ele nunca é a iniciadora do processo. Então aqui, para criar um compartilhamento, tá? Primeiro vocês selecionam o usuário da organização de vocês que vocês querem utilizar para teste. Isso daqui é interessante porque com esse recurso vocês conseguem selecionar, vocês conseguem criar vários usuários, tem vários usuários para a mesma organização, talvez um time de desenvolvimento, cada um tendo o seu usuário aqui. E aqui vocês conseguem selecionar qual usuário vai ser utilizado para realizar os testes, tá? Aqui, inclusive, a gente já mapeou algumas evoluções de jornada para facilitar ainda mais essa etapa de validação, tá? Mas seguindo aqui, eu seleciono, que é aqui, pessoal, que a gente vai utilizar aquele CPF que foi atrelado ao usuário, tá bom? Aqui eu posso criar um consentimento, essa é a etapa de criação do consentimento, tá? Onde eu seleciono a instituição que vai fazer o papel de transmissora desse processo, tá? Ou seja, qual que vai ser o participante que eu quero utilizar como validador do meu processo, que vai aprovar o meu consentimento. Ou seja, eu vou criar meu consentimento com ele, em algum momento após essa criação, eu vou ser direcionado para esse participante, para o portal web ou para o portal de aplicativo desse participante, para conseguir validar e finalizar o processo de consentimento, tá? No caso aqui, eu vou, quando vocês digitarem mock, isso inclusive ele é capturado do diretório de sandbox, tá, pessoal? Então, na própria plataforma de vocês, quando vocês digitarem aqui mock, vocês pesquisarem por mock insurance, vocês vão ter estes dois endereços aqui, tá? Esses dois participantes, sendo que o primeiro é esse portal que nós estamos mostrando para vocês, que é o ambiente de produção, ou seja, a seguradora modelo de produção oficial, é mais estável, e o de baixo acaba sendo o ambiente de desenvolvimento do próprio Mock Insurance, tá bom? Então, eu poderia utilizar o próprio Mock Insurance de produção para ser receptora e transmissora, mas eu vou selecionar um diferente aqui, que é o ambiente de desenvolvimento, só para mostrar para vocês como que funciona um pouquinho essa diferenciação dos dois processos, tá? Tanto o de receptor quanto o de transmissor. Selecionamos também os escopos deste consentimento, tá? O que vai estar disponível em termos de permissões para aquele consentimento da troca de informação que eu vou realizar depois, tá? Hoje, nós temos apenas disponível os dados cadastrais e os dados patrimoniais, mas como eu falei para vocês, a gente vai adicionando as outras APIs de fase 2 e fase 3, conforme for chegando nas datas do cronograma do próprio Open Insurance, tá bom? E o prazo de compartilhamento. Então, aqui nós temos disponível a criação de um prazo de compartilhamento de 3 meses, 6 meses e 12 meses, tá? Isso aqui é necessário para a criação do compartilhamento e aquele consentimento ele vai estar válido durante todo esse tempo, ou seja, na plataforma de vocês, se vocês já tiverem o consentimento de um cliente específico, vocês não precisam coletar outro consentimento
para uma mesma finalidade, o mesmo escopo de dados, tá bom? Então aqui simplesmente tem que aceitar os termos de uso, tá? Já seguindo os guias de experiência de UX. Também é possível criar um consentimento baseado em CNPJ, tá? Se você não selecionar isso aqui, o consentimento gerado vai ser para a pessoa física, tá? Inclusive isso aqui altera os dados que a gente vai testar depois de criar esse consentimento. E essa aqui é a etapa do receptor que eu simplesmente solicito, ele realiza toda a comunicação com a minha transmissora, conecta lá, faz o registro nessa transmissora, cria o consentimento e me retorna com o endereço de redirecionamento para onde eu vou abrir, né? Vou redirecionar e vou abrir o aplicativo ou o web portal da minha transmissora, tá? Então aqui ele simplesmente fala, opa, estou na transmissora ainda, vou abrir o aplicativo da transmissora. Clicando aqui, ele abre uma nova aba, tá? Se vocês verem aqui, ele está apontando já para o ambiente de desenvolvimento. Então ele mantém uma aba aqui aguardando a finalização desse processo, tá? E uma outra aba aqui com a transmissora. E é com essa funcionalidade que ele consegue já abrir tanto um portal web quanto um portal de um aplicativo específico. Por quê? Porque ele redireciona para Deep Link também, além de link para HTTP. Aqui eu vou ter que fazer meu login, porque esse processo precisa ser realizado em um ambiente logado, tá? Autenticado. Esse é o meu ambiente de dev, tá? Que você consegue, inclusive, já visualizar o ID do consentimento que está gerado, tá? Parece um pouquinho técnico, mas até para os times conseguirem fazer o troubleshooting dessa informação nos sistemas internos. Visualizo os dados que estão sendo compartilhados naquele consentimento, consigo revogar esse consentimento ou aprovar o consentimento. No caso aqui, eu vou primeiro aprovar, e depois eu simplesmente tenho um processo de redirecionamento de volta, né, que ele usa um redirect de callback que é cadastrado lá no diretório de sandbox. Tá? Então, essa etapa aqui, ele é redirecionado para uma página de callback da receptora novamente, onde a receptora simplesmente mostra uma mensagem, o consentimento foi finalizado, ou se eu tive algum problema naquele consentimento, e eu fecho essa aba que eu estava utilizando para aprovação, para a transmissora. E aqui, lembra que era uma página da receptora que ela ficou aguardando a aprovação desse consentimento, foi aprovado, finalizou o processo, inclusive ele fala de onde para onde que foi realizado o processo de consentimento, e aqui ele tem todas as APIs de dados cadastrais que eu consigo testar utilizando, tá? Ele já utiliza as APIs por baixo do capô, de fase 2 e o consentimento que acabou de ser gerado, tá bom? Então aqui, identificação está gerando aqui, qualificação também está trazendo os dados daquela transação e os registros de relacionamento a mesma coisa, tá? Então, sem realizar esse processo de consentimento, não dá para utilizar as APIs de fase 2, justamente pela camada de proteção e de compartilhamento de informação, já seguindo todas as regras necessárias do Open Insurance, tá bom? Aqui eu vou realizar um outro consentimento, só para mostrar um exemplo legal para vocês, o Mock Insurance de produção, apontando para ele mesmo, para vocês conseguirem visualizar um mock que eu acabei de editar ali, tá? Porque ele vai coletar esse mock da transmissora. Como eu utilizei a transmissora no ambiente de desenvolvimento, eu não tinha esse mock cadastrado naquele ambiente, ele não me trouxe nada, tá? Então aqui eu simplesmente repito o processo, continuo para a transmissora, confirmo, redireciono para a receptora, ótimo, processo finalizado. Aqui, identificação. Aqui tem aquela organização C que nós havíamos criado anteriormente, tá? Que é aquele mock customizado. E até
vou tentar modificar esse mock aqui em real time. Na verdade, vou tentar melhor desligar o mock, tá? Aqui vocês vão ver que ele vai voltar para A. Salvei, mas vocês podem realizar a alteração que vocês desejarem, tá, pessoal? Aquilo lá, ele aceita um JSON válido. Tá? Simplesmente repita a operação e vocês veem que eu não precisei gerar um novo consentimento, tá? Ou seja, ele simplesmente pingou na API da seguradora modelo, viu que tinha um mock para esse cliente específico, esse participante que está utilizando do mock insurance como transmissora e retornou o mock ou o não mock, conforme a gente gerencia por essa etapa aqui. Tá? E voltando aqui, nós conseguimos ver todo o consentimento que foi autorizado, tá? Tanto os transmitidos quanto os recebidos pelo mock insurance, quando ele foi criado, as permissões, o histórico de autorização. Conseguimos revogá-lo aqui também. E temos o monitoramento de tudo que a gente realizou, né? Ou seja, vendo que o próprio revoke, né, a revogação desse consentimento é uma chamada que aparece aqui também, caso seja necessário testar, validar, ver como que essa chamada é realizada, que ela tem que ser realizada por trás do MTLS, né, fechando esse canal de segurança. É claro, nós também conseguimos ver depois as requisições realizadas para as APIs de fase 2 ou fase 3, aqui já no dashboard de monitoramento. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para ver. Basicamente, pessoal, isso que eu passei agora para vocês faz parte de todo o sistema do Mock Insurance, tá? Tudo que vocês têm disponível para testar, para validar a plataforma de vocês. É uma plataforma muito rica. É claro que precisa de alguma coisa um pouco mais técnica, um pouco mais profunda do que isso daqui. Aí é a questão de abrir um chamado com o time do N2 e a gente acaba ajudando vocês também. O pessoal aqui do N2 contacta a gente ajuda vocês para validar, ver o que pode estar acontecendo aí nesse processo de validação. Tá? Aqui até mostrando para vocês o time do N2 no nosso Authorization Server, né? Nós temos aqui tanto de dev quanto de produção. Nós conseguimos ver as entidades, tá? As plataformas que já utilizaram o sistema para se validar, né? Não que esteja 100% validado, mas isso aqui, o Authorization Server, ele armazena as plataformas que fizeram o mecanismo, o processo de DCR conosco, tá? Com o Mock-in. Tá? Então, conseguiu fechar um processo de DCR com sucesso, tem que aparecer aqui. Se não apareceu, então está naquela etapa do processo que ainda precisa fechar o DCR, precisa se registrar, configurar alguma coisa do diretório de sandbox, para conseguir, depois disso, gerar um consentimento. Tá? Então, isso aqui, se não apareceu ainda, ela vem antes da etapa de geração do consentimento, que é naquela telinha que nós mostramos para vocês na jornada, quando você escolhe a transmissora, escolhe o escopo do consentimento e vai criar. Tá bom? Isso aqui já é uma dica, pessoal, de troubleshooting que vocês podem fazer, tá? Em qual etapa que vocês conseguem coletar isso daí. Essa tela, por ser alguma coisa mais crítica, quem tem acesso a ela é o time do N2, tá bom? Então, se vocês tentarem gerar um consentimento, retornou algum erro, vocês não sabem o que está acontecendo, é só abrir um chamado com essas informações para o time do N2. Tá? Outras questões importantes aqui, deixa eu ver. Já temos alguns participantes, né, que realizaram alguns testes, tá? Inclusive eles estão conseguindo progredir no desenvolvimento da plataforma utilizando o Mock Insurance, tá? Então isso aqui é bem legal. Já conseguimos inclusive validar alguns fluxos de transmissão e recepção com sucesso, tá? Já essa semana. A ideia é conseguir validar
qualquer plataforma que vocês venham a utilizar, venham a desenvolver. O Mock Insurance está aqui para isso. Uma outra dica, tá, para os times de desenvolvimento que forem utilizar a plataforma. Questão do redirecionamento para a transmissora ou de volta para a receptora, tá? Então, geralmente tem que funcionar da maneira como nós mostramos aqui, tá bom? Solicita, aqui ele vai abrir uma nova aba, já pedindo na aprovação da transmissora para você logar, aprovar, ou revogar, né? Vou até revogar um aqui, para vocês verem como aparece, e retorna para o URL de callback da própria receptora, tá? Eu digo isso porque vocês conseguem utilizar também a plataforma de vocês como receptora, escolhendo o Mock Insurance como transmissora, tá? Então, você pode utilizar o Mock Insurance tanto quanto receptora, quanto como transmissora. Ou um ou outro. Fechou. E, é claro, ele não vai conseguir acessar nada, porque aquele consentimento foi revogado na transmissora. Tá bom? E ele já está aqui rejeitado. Tá. Então, esses redirecionamentos, como acontece, como que deve ser feito, tanto no aplicativo quanto no portal web. Se vocês quiserem testar um aplicativo, é só utilizar o Mock Insurance através de um emulador ou de um celular, tá? Que ele consegue abrir o Deep Link também, que tiver cadastrado no Authorization Server e no diretório de Sandbox, tá bom? Então ele consegue validar tanto portal web quanto aplicativos. Deixa eu ver. Daniel, tem perguntas, tá? Opa, podem ir perguntando, pessoal. Opa, Daniel, aqui é o Thiago da PUB. Só para entender ali um pouquinho ali o processo de cadastro, né? Na verdade, a gente vai abrir ali no diretório uma solicitação para cadastrar, vamos supor, um usuário, né, que queira compartilhar dados ali no Mock Insurance, né? Não necessariamente a gente precisa cadastrar a pessoa que vai realizar os testes, é isso? Exatamente, tá, Thiago? Aquele usuário, por que a gente precisa daquele CPF específico, tá? É o CPF que geralmente vocês têm na plataforma que vocês querem testar. Por quê? É uma obrigatoriedade também você ter, utilizando, vamos dizer assim, o Mock Insurance como transmissora. O Mock Insurance, ele, como uma plataforma completa que eu falei para vocês, ele valida se aquele consentimento que você está aprovando naquele momento, ele é daquele CPF do usuário que está se logando, se autenticando naquele momento. Tá? Então, é aí que ele faz a ligação do usuário do CPF com o consentimento que está sendo gerado. Tá, Roberto, e quem pode utilizar essa plataforma Mock é só quem está cadastrado no diretório? Quem vai conseguir utilizar é quem está cadastrado no diretório, tá? Ou quem está representando algum dos participantes, ou o time de desenvolvimento que está representando algum dos participantes que está cadastrado no diretório. Tá. E uma outra dúvida seria a respeito ali do teste dos fluxos, tá? Caso eu queira testar, por exemplo, o meu Authorization Server como transmissora, para fazer alguma coisa ali de mensagem de retorno de callback, eu tenho que mexer em alguma configuração que eu já tenha cadastrado no diretório? Ou posso utilizar o que já está lá? Você consegue utilizar o que já está lá. Geralmente, o que acontece, tá, Thiago? Você testa, você vê que tem algum ajuste a ser feito, aí você vai alterar, você vai ver se aquela URL de endpoint do callback realmente está certa do seu lado, ou você vai fazer alguma alteração nela, mas é exatamente aquela que você tem cadastrado lá. Isso porque o Mock ele vai validar a URL que está cadastrada no diretório de Sandbox. Então não precisa, por exemplo, no callback colocar um dummy, alguma coisa nesse sentido não, né? Só testar o que já tem lá, né? De certa forma. Assim, não vai funcionar, né? Se você colocar um dummy que não está funcionando, você vai ver. Até vale se você quiser ver ou testar o erro que vai dar, tá? Simplesmente no retorno, ele vai apontar para esse dummy, ele vai até carregar esse dummy
só que não vai ser para lugar nenhum. Ele vai carregar, inclusive, os parâmetros necessários que a plataforma, que o transmissor ele gera, né, para ser validado depois no receptor, mas apontando para um endereço que não vai utilizar isso daí. Tá ótimo, Daniel. Obrigado. Não é nada. Alberto, você abriu a câmera, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade aí. Alberto do meu time, tá, pessoal? É responsável aqui também, né? Prazer, pessoal. Sou aqui da Finance Stack também. Eu abri não só para situar que eu estou por aqui também, se precisar de algum apoio, Daniel, mas até esclarecendo, acho que é importante destacar, tá? Acho que um ponto para ficar claro para todos é que o Mock-in ele tem que ser utilizado, deve ser utilizado para testar aí os fluxos de vocês da parte que vocês não estão desenvolvendo ou fazendo, né? Ou seja, se a instituição está fazendo transmissão, você usa o Mock-in como receptora. Se vocês estão desenvolvendo a recepção, usa o Mock-in como a transmissora, tá? Mas ele deve funcionar, deve simular o fluxo exatamente como ele deve ser lá em produção entre as instituições. Ou seja, até respondendo a pergunta anterior, não existe nenhuma configuração necessária específica para o Mock-in, tá? As configurações tanto do desenvolvimento da plataforma de vocês, quanto do diretório de vocês, o que estiver configurado lá para utilizar o Mock-in é o que vai ser utilizado em produção e vice-versa. Então, se você já tem configurado para o ambiente de produção em sandbox, o Mock-in vai utilizar essas mesmas informações. Não tem nenhuma configuração específica de redirecionamento, porque talvez a pergunta seja porque nos testes funcionais, por exemplo, você tem que entrar lá no diretório e fazer uma configuração lá apontando para um redirect específico para o teste funcional. Isso não existe aqui no Mock-in, tá? O Mock-in vai usar exatamente as mesmas informações que vocês vão ter utilizando lá em produção. Perfeito. Muito obrigado, Alberto. É exatamente isso, tá, pessoal? Ou seja, é uma seguradora modelo totalmente funcional. Fluxo de recepção, transmissão. Vai pegar exatamente o que tiver cadastrado utilizando o processo do Open Insurance. No caso aqui, eu só tenho, acho que mais uma questão importante para mostrar para vocês. Quando vocês quiserem validar o fluxo de recepção e transmissão utilizando as APIs do Mock-in, tá? Ou seja, vocês ainda não estão na etapa de validar o fluxo visual, tá? Que vai pelas telas, esse fluxo web, vocês conseguem utilizar já as APIs do Mock-in para esse fluxo, tá? Como que vocês fazem isso? Simplesmente deixa eu ver aqui, por aquela página de documentação que nós temos. Deixa eu só abrir esse cara, que desenvolvedores, consigo acessar por aqui, né? E tem todo o processo, como testar o fluxo de recepção, transmissão. Isso aqui é pelo Postman, tá, pessoal? Geralmente equipes de desenvolvimento costumam utilizar o Postman, uma das ferramentas mais conhecidas aí para esse tipo de validação, esse tipo de teste. Para a etapa do Mutual, para a gente fechar o Mutual TLS, tá? Uma vez que as APIs de fase 2 elas funcionam com o MTLS, tem todo o processo para vocês cadastrarem os certificados de Mutual TLS do Mock-in, tá? Para realizar os testes aqui pelo Postman, tá? Ou caso vocês queiram realizar teste de alguma outra forma, implementando esse back-end também, tá bom? Isso quando vocês querem testar diretamente, tá? Então tem todo como o passo a passo para testar pelo Postman, processo, aí tem inclusive as collections, as variáveis de ambiente, tudo já criado apontando para os ambientes do Mock-in, tá? Que vocês conseguem utilizar, conseguem importar. Aqui também tem a parte de recepção. E eu vou descompartilhar e compartilhar minha tela toda, porque agora eu vou até mostrar como que acontece esse processo pelo Postman, tá? É muito técnico, pessoal, eu sei que é uma ferramenta que para ajudar, inclusive, o desenvolvimento e validação das plataformas, tá? Mas essa parte técnica, mas espero que todo mundo aguente um pouco. Fala, Francisco. Opa, deixa eu só atrapalhar enquanto você troca as telas, pode ir trocando. Eu queria dar só um recado, gente. Eu vou precisar sair, eu tenho uma reunião aqui interna da seguradora, mas como líder do jeito técnico de tecnologia, queria pedir, por favor, tanto aqui para a Finance Stack como para os participantes.
para ou aqui no chat, ou por e-mail para o secretariado, enfim, o que vocês combinarem até o final do workshop, para darem feedbacks, assim, do que acharam, legal, tá bom, tá, mas principalmente trazer oportunidades que a gente pode buscar, né? Então, aqui tem a entrega, a gente está vendo como usa, a gente vai começar a usar bastante, né? A fase 3 está vindo, e tenho certeza que com a carga de inteligência de mercado, técnica, né, tecnologia que está nessa sala, a gente consegue enxergar uma série de gaps que podem ser pedidos como requisitos para a implementação, assim como alguns pontos que a gente precisa melhorar, que precisa fazer com que essa ferramenta dê mais resultado, né? Todas as casas ajudaram a pagar essa, né, pelo central aqui, pela distribuição do orçamento, a ferramenta, e todas as casas vão tirar o benefício e tem também como trazer aqui os requisitos. O que a gente vai fazer? O que for levantado, a gente vai juntar, fazer uma análise, preparar uma defesa junto ao conselho, para entender se a gente precisa dar mais um passo, trazer mais itens para facilitar mais a vida das casas aqui na implementação dessa fase e das próximas. Tá? Então, eu queria deixar esse recado, agradecer muito a todos a presença, a apresentação, o secretariado da organização, e contem com o GT aqui, contem com a ferramenta, tá bom? Espero as respostas, as indicações, as orientações aí de todo mundo. Bem? Obrigado e bom workshop. Continue aí que está muito interessante. Tá bom, muito obrigado, Chico. Bom, pessoal, só então voltando aqui, falando um pouquinho, esse é o Postman, tá? Essa carinha do Postman, para quem nunca viu. Eu já importei aqui todas os variáveis de ambiente, todas as chamadas, tanto da transmissora quanto da receptora, tá? Que estão disponíveis também para download lá no Guia do Desenvolvedor. Aqui iniciando pelo receptor, né, pela recepção de dados, ou seja, sempre inicia por aqui. Nós temos aqui uma etapa de consentimento para geração de consentimento, e notem que aqui eu tenho alguns números, né, 1, 2, 7, 8. Por que eu tenho esse 7 e esse 8? Ele pula. Porque o 3, o 4, o 5, ou seja, aquela sequência lógica, ela está na parte da transmissão. Tá? Então, até para conseguir exemplificar melhor o que é realizado em termos de chamada técnica pela receptora e o que é realizado pela transmissora. Tá bom? Isso aqui são as APIs utilizadas para isso do Mock Insurance. Tá? Então, imagina que aqui tem a parte de geração do token, né, que é a primeira... que garante que aquele cliente que está realizando as chamadas está autenticado no sistema. Tá? Em seguida tem a criação do consentimento. E por que eu tenho dois aqui? Porque tem um exemplo tanto para a criação de consentimento como PF, né, pessoa física, como um outro exemplo para pessoa jurídica. Tá? Isso aqui, se vocês forem ver a diferença, é simplesmente aquela diferença, aquele objeto que já está disponível no portal do desenvolvedor do PIN. Tá? Basicamente, estou gerando o consentimento aqui nessa etapa que ele vai fazer toda a etapa de registro no participante, no transmissor, né, caso ele ainda não tenha realizado. Gera o consentimento e me retorna os dados para onde eu tenho que me redirecionar para aquela transmissora. Tá? Então, do 2 aqui ele vai para o 3 e o 3 simplesmente ele pega esse cara aqui, que é passado pela transmissora. Tá? E é aquela etapa onde o fluxo de recepção ele redireciona para abre o aplicativo da transmissora. Tá? E aqui eu já começo na transmissora, ele faz toda a etapa já especificada no guia de experiência. Tá? Aqui eu também faço um processo de autenticação, tá? E validação daquele login, daquele usuário que está logado com o consentimento que foi passado para aquele usuário, tá? Então, ou seja, aqui que eu consigo linkar aquele cara que está se logando com aquele CPF e aquele consentimento que foi gerado. Tem todo acesso às permissions, aos dados do consentimento, e consigo aprovar esse consentimento. Tá?
A partir desse momento, simplesmente eu tenho a URL de volta, que é o callback, tá? Isso aqui, ele vem de duas maneiras, né? Na etapa de criação do consentimento, mas também eu valido esse callback no diretório de sandbox, tá bom? Até complementando a explicação que a gente deu para o Thiago mais cedo. Aí ele redireciona para o meu aplicativo da receptora novamente, e a receptora finaliza o processo de callback utilizando os dados que ela recebeu da transmissora, tá bom? Para fechar o processo. A partir daqui eu tenho todo o token de acesso, tudo que é necessário para acessar as APIs de fase 2 e também de fase 3 no futuro pelo Mock Insurance, tá? Pelas collections do post, tá? E vejam aqui, deixa eu até ligar o mock que a gente estava criando. Vamos ver se eu ainda estou logado aqui. Acho que estou, ele está inativo. Deixa eu salvar, salvei. E aqui está a organização A, que é simplesmente está o mock desligado. Eu simplesmente peço de novo. Ou seja, o comportamento das APIs, técnico das APIs, acaba sendo o mesmo comportamento que eu tenho pelo meu front-end, tá? O front-end simplesmente replica, expõe a jornada visual do que eu tenho no meu back-end, que é isso que eu estou apresentando agora, tá? E tem todas as APIs de fase 2 permitidas, que eu criei a permissão por aquele consentimento. Aí, por exemplo, se eu tentar acessar uma API de fase 2, vamos ver aqui, por aqui, que eu não tenha coletado o escopo dela naquele consentimento que eu acabei de criar, eu vou receber um erro também, tá bom? Então vocês conseguem também testar a plataforma de vocês nesse caso. Pessoal, basicamente é isso. Tentei passar por todas as funcionalidades da plataforma aqui do Mock-in. Com certeza falta alguma coisa, com certeza vão surgir outros pontos que a gente vai conseguir, que vocês vão conseguir levantar, vocês vão começar a utilizar, vocês vão conseguir validar no decorrer dos próximos dias, ou no decorrer que vocês estiverem validando a plataforma de vocês, tá? Mas agora eu gostaria de fechar. Antes de iniciar o processo de perguntas, só reforçar esse pedido do Chico, né? Se vocês tiverem alguma ideia, não apenas referente ao Mock Insurance, tá? Mas referente ao fluxo de recepção, transmissão, aos dados consentidos, né? Como que isso pode gerar de oportunidade, o que isso pode gerar de solução, de inovação para o ecossistema, escrevam para a gente, né? Escrevam para o pessoal do secretariado, para o pessoal que participa dos GTs, para a gente estar sempre agregando valor nas funcionalidades criadas no ecossistema, tá? E do próprio Mock-in também, tá? Se vocês sentirem falta de alguma coisa, alguma funcionalidade para ajudar vocês a validarem a plataforma de vocês, envia para o pessoal do secretariado para a gente conseguir e estar sempre melhorando essa ferramenta. Tá bom? Aí, também lembrando que o Mock-in a gente temos essa primeira entrega, o Mock-in está em produção, está disponível para utilização aí por todos, mas nós já temos também mapeado aqui um backlog bem extenso de evoluções dessa ferramenta, tá? De melhorias, de correções, de coisas que a gente já identificou, inclusive com a ajuda de alguns participantes que já estão utilizando, para a gente poder melhorar esse fluxo, poder evoluir a plataforma, incluindo, por exemplo, ali a questão de como utilizar, cadastrar o CPF no fluxo de recepção, tá? Hoje, eles têm que estar associados a um usuário, tem que ser feito o cadastro ali via chamado, né, do coisa, mas já existe aí uma história para evoluir isso, para ter uma solução um pouco mais flexível para facilitar a vida de todos. Então, tem um backlog, já existe, essa plataforma vai continuar evoluindo, mas fiquem à vontade para sugerir mais melhorias, mais ideias aí para que a gente possa agregar valor, não só na plataforma, mas no ecossistema como um todo. Eu vou passar, Thiago, eu estou te passando agora, tá? Brasil.com.br.
validar, né? Eles passeiam uma coisa quebrada. Perfeito, essa mesmo. Pessoal, quem tiver dúvida, quem tiver pergunta, sugestão, quem quiser saber de algum detalhe também, fique à vontade. Não precisa ser só dúvida técnica, não, tá, pessoal? Acho que vale, porque a ideia do Moquin é que ele seja uma ferramenta fácil, intuitiva, apesar de poder ser utilizado de forma bem técnica para validação. Às vezes, se não ficou claro, eu quero testar meu fluxo de transmissão, não ficou claro para mim como que eu faço, a gente pode repassar, porque a ideia é que ele seja bem intuitivo mesmo. Adriano, à vontade. Na verdade, eu vi que outras pessoas levantaram a mão. Eu queria pedir, então, para vocês, assim, eu tenho algumas dúvidas, mas não ligado aqui ao Mock Brasil. Acho que a apresentação foi muito legal, mas como vocês comentaram que vocês são N3, não sei se vocês podem... Eu queria tirar outras dúvidas do fluxo em geral com vocês, tá? Então, deixa o pessoal perguntar, e aí, se vocês conseguirem ficar 5 minutinhos com o time aqui da TOC, eu agradeço. Eu não vi a ordem aqui, acho que o Diego, não sei se foi o Diego ou o Murilo que levantou primeiro. É o Diego, próximo, por favor. Opa, boa tarde, pessoal. Eu sou daqui do Santander e aqui na parte de recepção de dados, quando a gente cria um consentimento, ele precisa ser confirmado na transmissora, né? E nada indica do cliente ir lá na transmissora e revogar o consentimento. Só que esse processo de volta para a receptora, que foi revogado lá, a gente não recebe aqui falando que foi revogado. Não tem algum cenário que vocês estão pensando no backlog de vocês de sensibilizar a receptora que o consentimento foi revogado na transmissora? Porque senão a gente fica tentando capturar dado depois tomando erro. Tipo, não tem um cenário assíncrono para isso? Alguma coisa que vocês estão pensando nessa... Não chegaram ainda nesse problema. Aí eu vou até passar para o Alberto, mas até confirmando com ele, Alberto, aquela URL de callback, ela faz justamente isso, né? Porque ela é passada com aqueles códigos da transmissora para a receptora, e a receptora utiliza daqueles códigos para pingar justamente a transmissora e fazer essa verificação, né? Exato. O redirect de volta para a receptora, ele sempre acontece, tanto no cenário de aprovação quanto cancelamento, e vocês vão pegar o status disso, né, a informação, fazendo a chamada do callback, tá, Diego? Tá, teria que chamar o callback, tomar um erro, e aí sim eu vou confirmar que o consentimento está cancelado lá na transmissora, revogado na transmissora e revogar aqui, na receptora. Entendi. É o fluxo padrão, isso não é específico de novo do Moquin, tá? Isso aí é até um cenário interessante para você validar, porque tem que funcionar assim, independente se é com o Moquin ou com uma outra instituição que você está fazendo o fluxo. Tá bom. O Moquin ele vai redirecionar de volta para você e aí você vai fazer na chamada do callback, você vai ver que esse consentimento foi revogado. Obrigado. Murilo? Murilo aqui da HD Seguros. Eu queria tirar uma dúvida referente ao consentimento para pessoa jurídica. Vocês têm o fluxo de alçada múltipla de aprovação dos sócios? Isso daí já está no ar? Essa é uma pergunta muito interessante, tá, Murilo? Acho que aí a gente vale até explicar, não vou entrar muito em detalhe, mas eu vou só colocar o seguinte ponto. Essa questão toda de múltiplas alçadas é uma questão que vem crescendo nos últimos tempos, o pessoal tem levantado bastante, só colocar da seguinte forma: o consentimento, ele não existe aprovação em múltipla alçada para o consentimento, ela existe aprovação em múltipla alçada para o recurso, tá? Então, o consentimento, ele vai sempre ser ou aprovado ou revogado por uma única pessoa, que foi a pessoa que iniciou o fluxo e que logou na transmissora, tá? Este consentimento aprovado por uma pessoa, ele fica relacionado a um ou múltiplos recursos ali, que são os dados transacionais, patrimonial, etc. Tá? Estes recursos que devem ter os seus status específicos atrelados a um fluxo de aprovação em múltipla alçada, mas que é um fluxo interno da instituição transmissora. O Moquin hoje,
aí Daniel pode até me corrigir, mas hoje o MOCIN ele não faz essa aprovação múltipla alçada para o recurso. Uma vez que chegou aqui, o recurso está aprovado para consumo, tá? Agora, na tua instituição transmissora, caso isso seja um cenário que exista, você tem que controlar essa aprovação múltipla alçada para o recurso. Para o consentimento, não. O consentimento é uma pessoa aprovou, reprovou. Tá? Até complementando, exato. Porém, esse sistema de aprovação de múltipla alçada que é de controle de implementação do participante, né, da seguradora, ele acaba utilizando as mesmas APIs depois que está tudo certo que a gente já utiliza no Mock Insurance, tá? Aí no Mock-in você consegue, até utilizando, vendo como que são as chamadas tela-tela e também do que nós temos disponível pelo Postman, o que deve ser usado e qual que é o formato para realizar essa aprovação final. Certo. Então as seguradoras elas vão ter que fazer a gestão, né, da alçada múltipla, e aí depois que eu fizer essa gestão, todos os sócios aprovaram, aí eu chamo a mesma URL aí de aprovação do consentimento e vida que segue. O que acontece, né? Se a gente pensar no fluxo via chamadas de APIs, né? Você tem todo o fluxo de consentimento, tem a aprovação de fato desse consentimento. O consentimento é independente múltipla alçada, então está aprovado. Tá? Entendi. No momento do consumo, normalmente o que é sugerido? Que antes de você consumir o endpoint do recurso definitivo, você chame aquela API de listar os recursos, onde você passa o consentimento e pega os recursos atrelados àquele consentimento do lado da transmissora. Estes recursos, mesmo com consentimento aprovado, o recurso pode estar com status de aguardando aprovação múltipla alçada. Ou seja, você ainda não consegue consumir ele sem ter a aprovação. Então, você fica batendo nessa listagem de recursos até ver que o recurso está aprovado de fato ou expirado, eventualmente, e aí você segue o seu fluxo de consumo dessa forma. Tá? Agora, do outro lado, você tem que se preocupar em controlar o status desse recurso. Isso é uma responsabilidade, de fato, dentro da instituição aí, transmissora, de ter esse fluxo de múltipla alçada para alteração do status do recurso. Tá. E até complementando, Roberto, a API de recursos seria essa aqui, certo? Nós utilizamos para entender quais que são os recursos disponíveis, tá? E a partir dela, ela também está exposta pela Mock Insurance, tá? Então, imagina que eu consigo vocês conseguem criar um mock em cima dela, tá? Realizando todos os tipos de resposta necessárias para conseguir validar o sistema de vocês, tá? Não sei se ficou Ok. claro, se tiver mais alguma dúvida. Não, tá tranquilo. Obrigado. Pessoal, Valeu. só para trazer uma discussão que teve lá no outro GT sobre esse item, que ficou realmente de pensar, eu acho que vocês responderam o que era uma dúvida lá no GT de TI, mas é importante registrar a preocupação. Da maneira que está sendo estruturado, da maneira que vocês descreveram agora, a gente leva o problema de gestão desse consentimento para um possível atendimento. Por quê? Se eu autorizo, no momento que a pessoa que solicitou foi lá, fez login, e não aguardo para trocar o status desse consentimento para aprovado, até que os demais aprovadores o façam, eu gero um consentimento que vai aparecer como válido, como aprovado. Se os outros aprovadores não concluírem o processo dentro de 60 minutos ou decidirem não aprovar, ele só vai estar revogado para a pessoa que não fez autorização, porque para quem recebeu, o status vai ser aprovado. Vocês entenderam a nossa preocupação? Eu faço a chamada com a pessoa A, troco o status para aprovado. Então, na minha gestão de consentimento como receptora, esse cara está aprovado. Só que aí, ele na transmissora, um dos sócios não autoriza. Depois de 60 minutos, esse status, né, no controle da gestão, ele vai estar como rejeitado, se eu não me engano, né? Só que para a receptora ele está aprovado, porque eu recebi a informação. Então, eu teria que, depois de 60 minutos, ou durante 60 minutos, ficar fazendo chamadas para confirmar que aquele aprovado está aprovado. Acho que essa é uma discussão de fato que
vai mais para o lado da definição de arquitetura junto do GT, tá? O Moquin ele só vai seguir a arquitetura que foi definida na especificação, mas vale a discussão. Eu acho que assim, o ponto importante é, do ponto de vista do consentimento, o consentimento foi dado, foi aprovado, não é alterado o status do consentimento. O que muda é o status do recurso. Por quê? Um consentimento pode estar atrelado a mais de um recurso. Então, você pode ter um recurso que foi rejeitado por N motivos, incluindo múltipla alçada, ao mesmo tempo você tem um outro recurso neste mesmo consentimento aprovado. Na verdade, não, porque a jornada é única para múltiplos segmentos. Eu posso ter 2 ramos, mas a jornada é única. O consentimento é da jornada. É exatamente essa discussão, entendeu? Porque a gente fala, mas e se o cara selecionar o auto e o petróleo? E aí o diretor da empresa do petróleo não autorizou, mas o automóvel autorizou. O que eu faço com esse consentimento? Porque ele, como um todo, não está aprovado, né? Você consegue utilizar o consentimento para consumir o recurso alto, não de petróleo. Não, porque o consentimento é que recebe o status de aprovado, não é o segmento alto. Eu não tenho um consent ID para o alto e um consent ID para o petróleo. Então, dentro do mesmo consent ID, ele seleciona mais de um ramo. Sim, perfeito. Ou é tudo ou é nada, o né? consentimento fica aprovado e o recurso, você terá um recurso aprovado, que seria o alto, e outro ou aguardando ou reprovado. Então, na hora que você chamar a API de recursos, você vai ter o Resource ID de alto aprovado para consumo. Mas vocês estão percebendo a bola de neve? Porque aí eu vou transmitir só o alto. Aí o cara vai reclamar que falou, mas espera aí, eu autorizei, por que não aprovou tudo? Aí vão ligar no meu call center. Então, assim, a gente está trazendo uma facilidade técnica que gera uma bola de neve gigantesca. Então a gente fica... Gera outras questões, né? Adriano, é o Wagner aqui. Tudo bom, Wagner? Tudo bem. Só desculpa interromper aqui, mas a questão é que não é esse fórum que tem que ser discutido isso. Não, perfeito. Esse é o fórum do User Experience. Aqui eles replicaram o que foi aprovado lá no User Experience que foi ativado, tá? Então é assim, quando fizer mudanças, inclusive lá, a Finance Stack vai fazer ajustes no Mock Insurance para refletir as mudanças que eles definirem. Mas aqui não é esse fórum, tá bom? Excelente, não, perfeito. Por hora, de forma técnica, o Moquin atende a todos esses cenários da forma que a gente explicou. Então, você consegue... O único ponto é que, como eu falei, o Moquin, como transmissora, ele não tem o cenário de múltipla alçada, mas você consegue mocar ali nas APIs para simular um recurso não aprovado, eventualmente. Tá? Bom. Antes de puxar o Murilo e passar a palavra para o Murilo, deixa eu só responder uma pergunta do Thiago, que ele tentou acessar usando as credenciais do diretório de Sandbox, né, mas não conseguiu. A gente está estudando, tá, Thiago, como atrelar os 2 logins, tá? Por isso que hoje o onboarding, para você conseguir acessar o Moquin, você precisa requisitar esse acesso ao time do N2, tá bom? Do secretariado. E passando aquelas informações que eu vou mandar para vocês junto com a apresentação. Tá ótimo, obrigado. Murilo, acho que é o Murilo, né? Eu queria só atrapalhar mais um pouco. A gente consegue fazer o fluxo, por exemplo, de pessoa jurídica? Eu entendi que o consentimento ele é feito por uma única pessoa, né? O consentimento ele é aprovado, mas eu entendo que depois o sócio ele precisa aprovar o recurso, certo? A gente consegue fazer esse fluxo de aprovação de recurso? Não, a gente não... Desculpa, Daniel, fala aí. Não, pode falar. O fluxo de aprovação do recurso, que seria o fluxo de aprovação de alçada, ele é específico da seguradora. É o fluxo que já existe hoje de aprovação múltipla alçada. O que você tem que fazer é, uma vez aprovado o consentimento, internamente, aí dentro de casa, você tem que disparar essa jornada de aprovação do recurso, e aí cada instituição vai ter a sua jornada. Algumas usam por e-mail, ou tem alguma experiência front-end para aprovação e assim por diante. Mas é o fluxo de cada seguradora. Não é um fluxo especificado pelo OPIM. Entendi. Então, assim, se eu fizer um consentimento, se a gente fizer um consentimento agora, eu consigo ter acesso a todos os recursos, então? Porque eu preciso falar em algum momento que, por exemplo, o Murilo ele tem um sócio. O sócio, o Murilo, ele fez o consentimento, ele aprovou o consentimento, e aí eu vou buscar o recurso.
Só que no momento de buscar o recurso, teoricamente, o sócio tem que ter aprovado também. Só que para quem que eu informo isso? Eu entendo que a gente tem que fazer dentro de casa essa gestão, só que eu preciso falar em algum momento para o OPIM que o sócio aprovou para que eu possa ter acesso aos recursos, né? Que todo mundo aprovou. A forma que você fala isso é na resposta do teu back-end para aquela API de recursos que o Daniel estava mostrando ali no post. Tá? Então, o que acontece? Você vai ter um back-end que responde com recurso específico, né? O back-end específico de cada recurso, e você tem aquela API da Resources. Aquela API Resources, quando você chama ela, passando o consentimento, você lista todos os recursos daquele consentimento e o status de cada recurso. Essa API, você vai ter que atualizar a resposta dela de acordo com as aprovações dos recursos. Então, no primeiro momento, você deu o consentimento, bateu na Resources, você vai tomar que esse recurso está aguardando autorização. Esperou um pouquinho, aprovou, né, passou pela jornada de aprovação, chamou de novo, esse status tem que estar mostrando que ele está aprovado, e aí sim você consegue consumir. Se ele não estiver aprovado e você tentar bater, você tem que responder com um erro ali, porque o recurso não está disponível. Então, provavelmente, eu vou ter que fazer uma chamada nesse recurso falando que o meu sócio aprovou. Ó, o sócio aprovou agora. Não é uma chamada, porque essa API é tua. A API de recursos é tua, né, da instituição transmissora. Entendi. Não, beleza. Eu vou dar uma estudada mais nesse fluxo aí, eu não conheço muito bem, mas qualquer coisa eu procuro vocês aí. Valeu, obrigado. Imagina. João Pedro? Opa, Daniel, beleza? Alberto aí também. A gente já vem utilizando já o Mock Insurance já há alguns dias, né, e fazendo alguns testes aí em conjunto. São 2 pontos, né, que eu acho que eu já tinha até começado ali com o Daniel, de conseguir consumir as APIs após eu ter finalizado a jornada, né, porque quem é que está consumindo hoje aqui, quem que está usando o Mock Insurance? São os nossos QAs, são os nossos POs, então eles precisam até validar o retorno das APIs do regulatório. Então, uma vez que eu fechei aquela janela após finalizar o consentimento, eu não consigo mais visualizar os dados ali que eu solicitei. E hoje está retornando apenas os dados cadastrais, então seria interessante também eu conseguir chamar as APIs das outras permissões que eu aprovei. Então, hoje a gente tem ali cadastral e patrimonial residencial, então, se eu conseguir também chamar essas APIs ali da transmissora, seria interessante aqui para essa validação que os QAs e os POs aqui estão fazendo através do Mock Insurance. Perfeito, ótimo, João, até bom. Eu já conversei com o Alberto sobre isso, essas sugestões que você passou, eu até já repassei para ele, e até explicando, pessoal, qual etapa que o João está falando, né? Seria mais aqui, quando você gera o consentimento, você tem aqui os botões para conseguir consumir aqueles dados, né? Faz tanto tempo que eu gerei esse consentimento, não sei se vai estar funcionando, ainda está ativo. Mas, imagina que eu quero validar algum dado de um consentimento que eu gerei lá atrás. Hoje, se eu acesso os detalhes do consentimento aqui, a sugestão seria, além dos detalhes desse consentimento, os escopos, as permissões e tudo mais, os recursos, a gente ter também como mostrar os dados de fase 2, ter como acessar essas APIs que ele está consumindo. Tá? Então, isso aqui já está no backlog, inclusive todo item de backlog a gente coleta, compartilha com o pessoal do secretariado para aí ser priorizado para a gente conseguir implementar, tá bom? Estou explicando um pouquinho do processo para todo mundo aqui. Pegando aqui do pessoal que tá colocando no chat, pessoal, só para reforçar, e o Lucas colocou um link para o guia de experiência, tá? Com destaque, de novo, reforçando o que eu falei, né? Então, a partir do momento que o primeiro aprovador, que é quem está fazendo a jornada de consentimento, aprova, o consentimento está aprovado. O recurso fica bloqueado até ter todas as aprovações ou expirar o prazo de 60 minutos. Mas esse controle da aprovação do recurso é um controle interno, que não é pela jornada aqui do consentimento que é feito. É um controle interno pela jornada de cada instituição. Então, isso o Mock OPIM ele não faz,
e não vai fazer a menos que mude em uma questão bem estrutural da especificação, mas a jornada de múltiplas alçadas ele é fora desse escopo aqui. E só reforçando que conseguimos validar, mocar, né, outras chamadas da API de recursos, tá? Só vocês mesmos têm o poder, têm a autonomia para criar o mock seguindo o método HTTP mais o path daquela API, colocando a resposta que vocês necessitarem para validar a plataforma de vocês. A ideia aí seria, caso você como receptora quer testar, estou batendo na transmissora que não tem um recurso aprovado, você usa o mock-in como a transmissora, vai lá no mock e moca esse retorno da resources com um recurso ali com status não aprovado, aguardando a aprovação de falsa. Tem N status do recurso ali que são possíveis, né? Aí fique à vontade, aí o poder todo na mão de vocês para testar esses N cenários. Apesar de que o mock-in não faz por padrão o múltiplo alçado, tá? Tem que ser via mock. E eu acho que até é legal falar, né, Alberto, que tem maneira de facilitar? Podemos pensar em alguma maneira, algum recurso para facilitar isso daí, principalmente nessa etapa de alçada, para a gente responder diferente, dependendo de um parâmetro passado, para vocês conseguirem testar de maneira mais fluida, né, esse processo. Mas aí... Contanto que não tenha uma alteração das chamadas que são especificadas, né? Porque a ideia é que a gente sempre esteja de acordo com a especificação. Então, se tiver alguma outra forma, via configuração da plataforma, e as sugestões de vocês são muito válidas, mas sem mudar o fluxo que está especificado, porque a ideia do mock-in é seguir a especificação. Caso tenha um questionamento sobre o fluxo, sobre a arquitetura, aí como foi colocado, acho que não é o fórum, tem que ser primeiro discutido no GT, para depois isso refletir aqui na nossa solução. Tá bom? Perfeito, gente. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente respondeu tudo que está no chat. Será que tem alguma coisa? Acho que o William tá colocando aqui ainda sobre as questões de múltiplo alçadas, né, William, se não me engano, mas acho que aí realmente é uma discussão para ser levada para o GT. Caso a gente possa auxiliar de alguma outra forma, está à disposição. Mas com relação ao mock-in, acho que não estou vendo nenhuma outra dúvida. Acho que é isso aí, pessoal. Aí, enfim, Daniel, fica à vontade para concluir e para fechar. Acho que o Diego quer falar, né? Opa, isso. Rapidinho, gente. Só duas dúvidas bem rapidinhas aqui. A primeira eu dei uma procurada aqui no Service Desk e não encontrei o caminho para solicitar o acesso ao mock-in. Tem alguma coisa específica de mock-in ou é uma solicitação de acesso normal e aí eu coloco na descrição lá que seria o mock-in? Seria algo nesse sentido? Aí eu vou pedir ajuda. Bom, Maurício. Ô, Daniel, exatamente, nós já estamos solicitando, tá? Desculpa, eu não peguei, é o Diego, isso, né? Isso, sou eu, Diego. Ô, Diego, nós já estamos solicitando um cadastro específico, mas enquanto não é disponibilizado, pode utilizar essa opção que você citou, tá? Um cadastro normal, uma abertura de ticket normal e informa que é em relação ao mock insurance, tá? A gente só pede que você, de fato, informa o seu e-mail, né, o qual você está cadastrado no diretório, não precisa informar o seu CPF, assim, quando você não informa, a gente não gostaria que vocês ficassem veiculando esses tipos de dados dentro da plataforma Service Desk. Nós vamos gerar um CPF fake e a gente disponibiliza para você no próprio chamado, para vocês estarem guardando esse número e prosseguindo com o consentimento. Perfeito, obrigado. Beleza? E aí a outra dúvida, rapidão, os testes do mock-in, por acaso eles têm alguma integração com o motor de conformidade ou são ferramentas distintas? Eu faço os testes no mock-in aqui, valido que está tudo ok, depois preciso criar um plano de teste lá no motor para gerar o selo lá que passou, está tudo ok, está tudo aprovado. Quer responder essa, Daniel? Fala aqui. Pode falar, Alberto. São ferramentas distintas, tá, Diego? Por hora, a ideia é que o mock-in ele seja utilizado em tempo de desenvolvimento,
teste, validação. Uma vez que você validou ali o que você precisava dentro do seu desenvolvimento, aí você roda o motor de conformidade, porque o motor de conformidade ele vai... O Mocking ele não vai olhar as respostas das APIs, o que chegar para ele disponibiliza para você. Tem algumas coisas que ele acaba validando por necessidade técnica, por exemplo, se tiver algum erro de DCR, você vai tomar um erro no Mocking, porque aí não dá para fazer o fluxo, né? Mas as respostas das APIs, a estrutura e tudo mais, ele acaba deixando passar, porque a ideia é essa mesmo, é você validar as respostas, ver o que está batendo, o que está chegando e assim por diante. Validou no Mocking, passa pelo motor de conformidade, que o motor vai ser ali mais completo na sua validação, do ponto de vista de conformidade mesmo, das respostas das APIs e tudo mais, tá? Pelo menos, acho que por hora, essa é a definição, é o modelo que a gente propõe que vocês sigam. Mocking tem para o desenvolvimento, finalizou o desenvolvimento, passa no motor para ganhar ali o selinho da certificação. Entendi, perfeito. Obrigado, gente. Só um ponto, pessoal, aí para quem for utilizar o Mocking para testar a transmissão, né, ou seja, as instituições que quiserem testar os seus fluxos de transmissão, tá, usando o Mocking como receptora, o CPF que vai estar atrelado neste momento ao usuário lá da plataforma do Mocking, você vai ter que utilizar este mesmo CPF para logar e autorizar na tua transmissora. Tá? Então, esse é um ponto aí para se atentar, por enquanto, até o ponto que foi colocado anteriormente, vai ser gerado um CPF, você tem que cadastrar esse CPF do teu lado, para na hora que você chegar na tua tela de login da transmissora, você conseguir logar com este usuário e validar, porque o CPF ele é validado. Se o CPF do usuário logado na transmissora não bater com o CPF do consentimento, e o Mocking utiliza o CPF do usuário para gerar o consentimento, vai dar um erro. Né? Isso é um erro previsto pela especificação, há uma validação necessária. Então, o CPF do usuário do Mocking tem que ser o mesmo CPF do usuário logado na transmissora, tá bom? Esse é um dos pontos que já está aqui até mapeado para uma evolução, para você ter mais flexibilidade ali na hora de utilizar o Mocking como receptora, você poder gerar o consentimento com os CPFs de forma mais fácil, né? Variados de forma mais fácil, tá? Mas por enquanto é o CPF atrelado ao usuário ali da plataforma, tá bom? Perfeito, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, pessoal, é isso. Eu agradeço muito vocês, agradeço demais aí esse tempo que nós tivemos fazendo esse workshop. Eu acho que foi muito bom, foi bem legal ter a participação de todos vocês. As perguntas foram muito relevantes também. Já temos algumas sugestões para aumentar, para agregar aqui um produto que é para todos vocês. E, bem, eu vou disponibilizar material para o pessoal do secretariado aqui, do N2. Aí, não sei, acho que o vídeo também deve ser disponibilizado para os GTs, pessoal do N2. Daniel, o vídeo vai ficar tanto... Nós podemos encaminhar por e-mail, sim, e também estará disponível na nossa área do desenvolvedor do OpenSource lá. Vai ter uma sessão com podemos colocar todos os outros tutoriais e até recomendo também, Daniel, colocar na área de desenvolvedor do Mock Insurance, por gentileza. Beleza? Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Vocês conseguem ficar uns 5 minutinhos para me ajudar? É outro fórum. E Wagner, não briga comigo, hein? Que eles falaram que eles são N2, N3. Vocês conseguem ou não? Hoje... Obrigado, pessoal. Boa tarde. Acho que a gente consegue bater o papo, sim.